tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais uma tarde de reflexão. E para iniciarmos então e começarmos a nos harmonizar, eu vou ler uma mensagem de Paz Todo Dia de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: tome os seus cuidados, mas não exagere. Quase sempre quem procura demais acaba descobrindo em si doenças inexistentes. Quem conta o seu dinheiro exageradas vezes costuma achá-lo pouco. Use de equilíbrio, nem vá para mais, nem para menos. Veja a utilidade do que faz, os meios que usa para ter a vida nos eixos, os recursos que recolhe ou espalha, e leve em conta o amor aos outros. A vida é como uma balança. Se você põe muito num prato, no outro falta. A ciência da vida consiste em usar-se a justa medida. Então, queridos irmãos, após essa leitura desta mensagem, que nos edifica e nos faz refletir, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, todo amor e misericórdia, lhe rogando a sua bênção para esta tarde, para que essas energias salutares nos preencha, nos cure e nos liberte. Amado e Mestre Jesus, obrigado por fazer parte dos nossos dias, por nos intuir e por trabalhar à frente para que nós possamos, a cada passo, a cada dia, ir ao teu encontro. Fique conosco, nos abençoe nestes momentos. Que assim seja. A RAI de hoje nos falará sobre tempos de solidão. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo nos envolva nesses momentos de reflexão. Nunca se falou tanto em solidão. Em nenhum tempo se ouviu tantas vezes a palavra "eu estou me sentindo sozinho, eu estou em solidão". Mas será que esses sentimentos que nós temos são realmente de solidão? Chico Xavier define solidão de uma maneira muito bonita e muito clara para nós. Ele diz para nós que solidão não é a falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência dos nossos entes queridos que não voltam mais. Isso é saudade. Solidão não é um retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar os nossos pensamentos. Isso é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão encontrar a nossa alma. Nesse momento em que nós estamos vivendo de epidemias e pandemias que roubam a cena nos noticiários, a mídia, junto com essa solidão, com esses sentimentos de perda e de desamparo, uma outra doença silenciosa, há algum tempo está sutilmente instalada no meio de nós. E ela continua causando estragos não menos danosos que as enfermidades que a mídia nos apresenta.
porque na sociedade que nós estamos vivendo, do sem tempo, do individualismo e das relações descartáveis, um dos males do século mais doloroso é a solidão. Não a solidão do isolamento social necessário nesses dias em que o planeta sofre e chora a partida dos entes queridos, sem termos o direito, muitas vezes, da despedida, ou a oportunidade de falarmos aquelas palavras que deixamos de dizer, às vezes, por uma vida inteira. Eu não falo daquela solidão que já se encontra enraizada na nossa alma, como sendo uma das doenças do século. Aqui e ali, nós vemos jovens, adolescentes, em um número cada vez maior de pessoas entre 20, 30, 40 anos, com um comportamento totalmente infantilizado, se acotovelando em noites regadas a muita bebida e drogas. Nos barzinhos, danceterias, entram em bandos, ficam com muitos e saem com nada. Mais sozinhos e perdidos do que nunca. Vivem um jogo chamado frequentar. E frequentar significa a chance de estar na vitrine, de encontrar uma companhia qualquer, que no dia seguinte é exibida como um troféu nas redes sociais, naquelas fotos repletas de sorrisos forçados, sempre moldurados por um copo ou uma latinha em uma das mãos, para ilustrar uma pseudo-alegria de mais uma noite vazia e igual. Mas, além desses jovens, por outro lado, nós encontramos aqueles assumidamente maduros, que formam uma imensa fila de solteiros, separados, viúvos, que procuram relacionamentos sólidos, parceiros afetuosos e leais, mas que na maioria das vezes se precipitam em relacionamentos arriscados por causa da pressa de querer. Diante da incômoda sensação de que o tempo está passando, o corpo está envelhecendo e as chances diminuem por causa da ditadura do corpo perfeito e da eterna juventude. Sentimento implacável numa sociedade que há muito vem valorizando o que é supérfluo em detrimento do que é essencial. O desespero faz com que essas pessoas se joguem no escuro, seduzidos pela primeira impressão ou pelas mentiras virtuais em que se quer muito acreditar. Mas, na verdade, seduzidos pela própria carência e necessidade de ostentar um companheiro, uma companhia, só para dizer que não está sozinho. É como se estar sozinho hoje fosse um sinônimo de incompetência afetiva ou falta de atrativos exigidos pelo mercado social. Viramos coisa, objeto, que independente do conteúdo se consome ou se rejeita, conforme a embalagem. O resultado de tudo isso é muito claro: é solidão. Solidão acompanhada, não muitas vezes, pela TV, pelo cachorrinho de estimação, pelas horas a fio em sites de relacionamentos, ou pela espera ansiosa de um simples e-mail que seja lembrado. Solidão que dói quando se é mais um, igual a todos, e por consequência nos sentimos invisíveis na sociedade. Quando a gente se olha e não se vê, ou vê no outro a idealização daquilo que nós não somos e nunca chegaremos a ser, nesse processo comparativo em que nós estamos acostumados a viver dentro da sociedade,
em que nós nos esquecemos que na nossa evolução sempre haverá alguém na nossa frente e alguém atrás de nós. Mas a dor maior será talvez a do equívoco que nós ainda carregamos dentro de nós da finitude, a ausência do sentido real da nossa existência, do ser espiritual eterno que pulsa dentro de nós, que anseia por uma presença mais viva e menos material. No fundo, tudo o que nós todos queremos é simplesmente ser feliz. Mas felicidade também exige de nós dar felicidade. O que só virá quando o individualismo der lugar à generosidade e as aparências derem lugar à essência do que nós somos. Só virá de fato quando deixar de ser um sonho que sonhamos sozinhos. A própria lei da sociedade nos diz que não nascemos para viver sozinhos. É verdade. Além do mais, somos o resultado de uma cultura secular criada para um acasalamento inevitável e complementar. Assim faz parte do existir compartilhar a vida com alguém especial, às vezes nem tão especial, mas cuja presença representa para nós como se fosse um cobertor emocional, para que não se morra de frio quando os nossos filhos crescem e tomam o caminho deles, quando os nossos pais não estão mais presentes, quando nossos amigos, primos e irmãos que eram inseparáveis na nossa caminhada tomam o seu próprio caminho, seguem o seu rumo. Em tese, esse parceiro é a garantia de alguém que fica, em tese, quando todos partiram. Porque solidão é sentir-se órfão. Mas precisamos lembrar que sentir-se solitário não é a mesma coisa que estar sozinho. Isolamento pode ser um dos fatores da solidão, mas não é o único. Pois nós vivemos normalmente cercados de inúmeras pessoas e mesmo assim nos sentimos solitários, sozinhos. Porque em tempos bicudos, como se diz, de frustrações afetivas que nós vivemos, nós precisamos encontrar alternativas que atenuem a incômoda sensação de abandono que, vez por outra, temem nos assaltar. A saída é dar uma verdadeira razão de ser para a nossa vida. Focar menos no que não se tem e mais no que nós podemos ser. Colocar as mãos num trabalho gratificante e a cabeça em ideais superiores, que certamente preencherão os nossos dias. Repartir o que tenhamos em abundância para oferecer ao nosso próximo, inclusive, fraternidade e afeto. Enquanto o amor da nossa vida não chega, concentremos-nos no amor que nós podemos dar e receber da vida. Adotemos outras famílias, novos amigos, programas saudáveis e divertidos, trabalho voluntário e principalmente uma maior intimidade conosco mesmo e com Deus. Estar por inteiro no mundo, sem metades perdidas e com direito a uma autoestima para lá do achismo e do julgamento que nos cerca. Eis o segredo para que possamos estar contentes com a nossa própria companhia, quando não houver ninguém mais por perto. Para que se possa perceber o quanto é prazeroso abrir a porta da nossa casa após um dia daqueles repleto de trabalho e de turbulência, dar de cara com a gente no espelho numa sala vazia, sem nenhum ranço de autopiedade, sentir prazer na sua própria companhia, deitar no sofá e poder dizer para si mesmo, sem medo de ser feliz:
Eita, sossego danado de bom! É gostar da nossa companhia. O filósofo alemão Martin Heidegger afirma que estar só é a condição original de todo ser humano, que cada um de nós é só no mundo. Vivemos em sociedade, mas somos só, únicos. É como se o nascimento fosse uma espécie de lançamento da pessoa para a sua própria sorte. Podemos nos conformar com isso ou não, mas nos distinguirmos uns dos outros pela maneira que lidamos com a solidão e com o sentimento de liberdade ou de abandono que decorre da solidão, dependendo do modo como nós interpretamos a origem da nossa existência. O homem pode encarar essa situação de duas formas. Pode aceitar a solidão como uma forma da sua própria liberdade, ou interpretar a solidão no sentido de abandono e castigo, ficando assim subjugado às influências externas, abrindo mão muitas vezes da própria existência, tornando-se um estranho para si mesmo, colocando-se a serviço dos outros e diluindo-se no impessoal, não assumindo as suas responsabilidades perante o espírito imortal que nós somos. O psicólogo e escritor Rollo May afirma que não há dúvida que em todas as épocas a solidão foi temida e as pessoas dela procuraram fugir. E acrescentar mais adiante: a diferença é que, em nossa época, o medo da solidão é muito mais intenso. As defesas contra ele, as diversões, as atividades sociais e amizades são mais rígidas e mais compulsivas. O grande medo da solidão é o de nos sentirmos abandonados pelos outros e ficarmos sós, entregues a nós mesmos, e a partir daí sermos responsáveis por todos os nossos atos e perdermos o direito de ter o outro para responsabilizar ou culpar pelos nossos erros. A angústia provocada pela solidão é o sentimento que muitas pessoas experimentam quando se conscientizam de estarem sós no mundo. É o mal-estar que o ser humano experimenta quando descobre a possibilidade da morte em vida. Tanto a morte física, quanto a morte de cada um das suas possibilidades da existência. A morte de cada um dos nossos desejos, de cada das nossas vontades, dos nossos projetos, a morte dos nossos sonhos. Isso é morrer em vida. Cada vez que nos frustramos, que não superamos, que não conseguimos realizar os nossos objetivos, nós nos sentimos angustiados. É como se estivéssemos morrendo um pouco a cada dia. Muitas pessoas sentem dificuldades de estarem a sós consigo mesmas. Não conseguem viver intensamente a sua própria vida. Muitas vezes elas acreditam que o brilho e o encantamento da vida se encontra no outro e não nela mesma. Sua vida tem um encantamento, um brilho, algo de especial porque ela é sua, apenas sua, independente do que você esteja fazendo. Sua vida pode ser intensa, prazerosa, pelo simples fato de ser sua e que você é único. Cada um de nós pode ser uma pessoa especial para si mesmo e ser o seu melhor companheiro. A solidão é a condição do ser humano no mundo. Todo ser humano está só. Essa é a grande questão da nossa existência. Mas não significa que isso seja uma coisa negativa, nem que precise de uma solução definitiva. Ou seja, a solução não é acabar com a solidão, não é deixar de sentir angústia, suprimindo esse sentimento. A solução não é encontrar uma pessoa
para preencher o nosso vazio existencial. Não é encontrar um hobby, uma atividade. A solução não é se matar de tanto trabalhar, se concentrar nisso para não se sentir sozinho. Também não é encontrar uma estratégia para driblar esse sentimento. A solução é aceitar que estamos sós no mundo. Simplesmente isso. E sabendo-se só no mundo, vivermos a nossa própria vida. Respeitar as nossas vontades. Expressar os nossos sentimentos. Buscar a realização dos nossos sonhos e nossos desejos. Quando se faz isso, a vida se enche de significado, mesmo que estejamos sozinhos. De um brilho que nos torna especiais para nós e para aqueles que conosco convivem. E isso não depende de ninguém, apenas de nós mesmos. O objetivo não é fingir que a solidão não existe. Não é buscar a companhia dos outros, porque mesmo junto com os outros, nós sempre estaremos solitários. O outro é muito importante para nós para compartilhar, trocar ideias. O outro é muito importante para a nossa convivência, mas não para preencher a nossa vida. Não para dar sentido e significado para a nossa existência. A presença do outro nos ajuda, compartilhando, mostrando para nós a parte dele, dando aquilo que não temos e recebendo aquilo que nós temos para contribuir. É uma troca. Mas o outro não é o elemento fundamental para saciar a angústia ou minimizar a nossa condição de solidão. A experiência de cada um de nós é única e pessoal. O nascimento é uma experiência única, pois ninguém nasce pelo outro. Da mesma forma que a morte é uma experiência única, porque ninguém morre pelo outro. E a nossa vida inteira nessa caminhada, cada momento, cada minuto, cada segundo da nossa existência é uma experiência única, porque ninguém vive pelo outro. Entendendo assim que, em cumprimento à lei divina, passamos pelas oportunidades reencarnatórias colhendo os frutos das nossas semeaduras. E de conformidade com a passagem evangélica de Jesus que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, necessário se faz urgentemente sair da nossa solidão egoísta e atendermos aos reclames dos nossos irmãos, porque eles são os instrumentos de trabalho que não são dados pela misericórdia divina. Aí sim, fazendo a nossa parte, fazendo essa troca de sentimentos, aí sim, com certeza, nós poderemos dizer: adeus, solidão. Divaldo Pereira Franco, em uma oratória dele que eu assisti essa semana ainda, ele usa uma expressão que é muito pertinente para o tema de hoje. Ele diz que quem é solidário nunca será solitário. É um jogo de palavras que revela uma verdade incontestável, troca só uma letrinha. A de que o vazio escuro da solidão só pode ser preenchido com as luzes claras da fraternidade e da caridade. Quem doa e se doa tem sempre o coração preenchido e mais dificilmente cai nas teias confusas da solidão e da depressão. O sentimento de estar sendo útil, seja alguém, seja uma causa, seja uma sociedade, causa em nossa intimidade uma pacificação enorme, uma paz instantânea, um prazer espiritual que nos completa, que nos realiza. Os solidários dificilmente têm tempo ou espaço mental para pensar no negativismo, no pessimismo, pois são ativos, estão ocupados com causas nobres e elevadas. Já os solitários, ao contrário, perdem-se nas ideias tristes, nos questionamentos infindáveis, na melancolia doentia,
Dessa forma, abrem espaço para a instalação de enormes conflitos existenciais, de distonias, de doenças depressivas. Não nos referimos aqui de forma alguma aos momentos de solitude que nós buscamos às vezes e precisamos, mas necessário, importante na vida, mas esse sentimento negativo que carrega para longe a nossa vontade de viver. Esse é perigoso. Joana de Ângeles nos ensina aqui: a neurose da solidão é uma doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta e transitórios. Acrescenta ainda que a vida adquiriria cor e utilidade se nós trabalhássemos a favor dos enfermos, dos idosos, das crianças abandonadas, dos animais. Ganharíamos mais coragem, mais motivação para nos enfrentar, para romper os obstáculos que ainda nos fazem tão infelizes e solitários. O homem solitário é todo aquele que se diz em solidão. É alguém que se receia em encontrar-se, que evita autodescobrir-se, que evita autoconhecer-se, ocultando a sua própria identidade na aparência daquele ser coitadinho e infeliz, de incompreendido, de abandonado. A velha conceituação de que todos aqueles que têm amigos não passam necessidades constitui uma forma mais ou menos desonesta de estimar isso, ocultando um utilitarismo, como se nós nos utilizássemos dos nossos amigos. Quando, na verdade, diz Joana de Ângeles, é o prazer da afeição em si que deve ser a meta para alcançar-se no relacionamento humano, com vista à satisfação pelo simples fato de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que eles sejam de pequenos conteúdos, porém eles são significativos para quem os possui, para quem já os adquiriu. Jesus, o nosso maior psicoterapeuta, ao sugerir para nós o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como mais importante conquista do homem, conclama-nos a amar, a valorizar-se, a conhecer-se. Isso o faz planificar-se como o que é e o que temos, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. É dar sem esperar o retorno. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, nunca está disponível, por isso sempre estará atormentado pela solidão. A fé no futuro, a luta por conseguir uma paz íntima, são os recursos mais valiosos para vencermos a solidão. Saindo do esqueleto egoísta que nós ainda temos e ambicioso para a realização edificante, onde quer que nós estejamos. Quando nós sairmos do nosso egocentrismo para nos doarmos com fraternidade, com carinho, com caridade, nós nunca mais nos sentiremos solitários. Nós passaremos a fazer parte dos irmãos solidários. Eu gostaria, no começo não deu para ver, eu gostaria muito de repetir a passagem do Chico Xavier, que não deu para ouvir no começo, o pessoal acho que não conseguiu ouvir, né? A definição que Chico Xavier fez da solidão, que ele disse: solidão não é a falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que nós experimentamos pela ausência dos nossos entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão
Não é um retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinharmos os nossos pensamentos. Isso é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida, reavaliamos a nossa vida. Isso é o princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é apenas uma circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nós nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então, essa é a verdadeira definição de solidão. Quando nós não nos autoconhecemos, quando nós não nos amamos, nós não conseguimos ser fraternos com os nossos irmãos. Nós nos perdemos de nós mesmos. Boa tarde a todos. Então, neste momento, onde o passe coletivo é ministrado pelos benfeitores espirituais desta casa, mantenhamos a nossa concentração, a nossa sintonia com o alto, para que essas energias sejam sentidas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que cada um aqui presente possa sentir o abraço, o carinho do nosso Pai Maior. Que essas luzes que nos fortalecem, que nos iluminam, possam nos alavancar para que junto da nossa família, junto da sociedade a qual cada um vive, possamos fazer brilhar esse amor divino, esse amor que está dentro de nós. Obrigada aos benfeitores espirituais que nos receberam desde o momento que aqui adentramos, nos acolhendo, nos ouvindo intimamente e nos acompanhando em todos esses momentos. Muito obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez, obrigado pela tua seara de trabalho incansável no bem, a ser distribuída por todo o nosso planeta, em todos os momentos. Que essas energias nos fortaleçam, nos ilumine, nos abençoe e principalmente nos eleve. Que assim seja.